Olá, meu pessoal querido, eu sou Crisane Galaschi, terapeuta holística em vidas passadas, captação psíquica, terapias florais, atendo à distância. Sou escritora do livro Cure a Você Mesmo Além das Vidas Passadas, que está disponível no nosso website para aquisição tanto do e-book, tanto do livro impresso. Sou palestrante e também aqui nesse espaço nosso, gratuitamente eu venho oferecer alguns esclarecimentos que podem redirecionar vidas, que podem ajudar muita gente, como você que já está inscrito no nosso canal, que vem acompanhando, que vem interagindo logo aqui abaixo do vídeo, deixando seus comentários, suas perguntas, o que gostou, o que discorda, o que concorda, ou mesmo compartilhando conosco a sua experiência para que a gente possa ajudar melhor mais pessoas. Bom, nesse vídeo eu gostaria de dedicar para o esclarecimento de 3 diferentes atividades, que são a do terapeuta holístico, a do sensitivo e a do médium. Como vocês puderam ver nos vídeos anteriores, todo mundo, todos nós somos médiums. Então, todo profissional também é médium, faça ele uso desse conhecimento ou não, consciente ou inconscientemente. Como, por exemplo, o médico, o enfermeiro, o dentista, o professor, o delegado, o engenheiro, toda profissão e não diferente com relação ao terapeuta holístico, que é um profissional maravilhoso que se prepara, que se preparou arduamente para ajudar as pessoas a cuidar do aspecto espiritual, mental e físico. O terapeuta holístico, como outro profissional, ele precisa honrar com os compromissos, como por exemplo, despesas com relação a taxas municipais. Ele precisa arcar com despesas com contador, fazer declaração de renda, uma série de despesas além das pessoais, porque como profissional ele precisa sobreviver, pagar, se bancar, né, em relação às despesas alimentícias, moradia. Ele precisa pagar o local onde ele atende, como aluguel, condomínio, água, luz, telefone, celular. São muitas as despesas, quando não também com secretário, para auxiliar nos agendamentos. São muitas as despesas, como por exemplo também a divulgação do trabalho. Isso demanda tempo, demanda material, precisa elaborar cartão de visita, uma série de coisas para alcançar as pessoas, para se fazer conhecido, porque do contrário ninguém vai procurar o terapeuta, não é mesmo? Então, como outro profissional, o terapeuta holístico ele precisa visitar a família, precisa visitar os pais, às vezes precisa ajudar financeiramente, às vezes precisa também cuidar da própria saúde, ir ao dentista, ir ao médico, ir até mesmo ao psicólogo ou outro tipo de assistência médica. E ele vai precisar também de bancar tudo isso, e isso demanda dinheiro, não é verdade? Então, o profissional terapeuta holístico, ele precisa de remuneração ou gratificação para que ele possa continuar de forma decente e com qualidade os seus atendimentos. Todo profissional holístico, ele precisa de remuneração ou gratificação para bancar o seu trabalho e também para continuar se aperfeiçoando, fazendo cursos, aprimoramentos, e para isso precisa pagar despesas de viagem, despesas que o curso possui, despesas de estadia. São muitas elas e não é justo que nós não gratifiquemos, que nós não remuneremos o terapeuta holístico, a não ser que ele queira fazer gratuitamente. O que difere o terapeuta holístico do médium e do sensitivo? O médium, ele deve atuar gratuitamente, ajudar as pessoas da forma como ele puder, utilizando seus talentos. Isso não é cobrado, como todo mundo sabe, né? Como todo mundo pode ler nas fontes, isso é completamente correto. Se o médium é um professor, é um estudante, se ele possui qualquer outra profissão diferente de um terapeuta holístico que lida diretamente com a espiritualidade, então como que ele vai atuar gratuitamente, voluntariamente como médium? Muito simples, como vocês podem ter já assistido nos vídeos anteriores. Ele vai dedicar parte da vida dele para atuar gratuitamente, voluntariamente. Diferente lá do trabalho convencional dele, onde ele não pode trabalhar diretamente com a espiritualidade.
Isso é o que eu posso dizer pelo momento, né? Porque a gente espera muito que no futuro todo mundo possa fazer uso dos seus talentos por si mesmos, não precise nem mesmo despender dinheiro com um terapeuta holístico, que possa se resolver por si mesmo e que todas as profissões também possam fazer uso consciente do acesso direto da espiritualidade, da utilização dos dons e talentos que possui em favor de um melhor trabalho, de desenvolver um melhor labor em favor das pessoas. Esse, com certeza, é o norte, né, da humanidade. Mas ainda estamos distante ainda dessa situação, por isso eu estou aqui explicando a diferença entre atuar como terapeuta holístico, médium e sensitivo. Todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Então, um profissional, outro, diferente de terapeuta holístico, às vezes ele faz uso de sua sensitividade, porém inconsciente. Às vezes ele até faz de forma consciente, mas ele é, antes de tudo, um profissional que também teve que estudar muito, que precisa estudar continuamente, fazer graduações, fazer curso técnico, muitas despesas para se tornar um profissional, para atender adequadamente os seus pacientes, os seus clientes. Então eu te pergunto, não seria você que, ao culpabilizar o terapeuta holístico para não fazer terapia, porque o terapeuta holístico supostamente não deveria estar cobrando pelo que faz, não seria você que está se auto-sabotando, mentindo para si mesmo, se enganando para não se cuidar? O que eu observo é que muitas vezes a pessoa, tendo uma terapia gratuita, bancada por um familiar ou até mesmo pelo terapeuta, ele não começa e poucos dão continuidade. Então a questão do dinheiro é mesmo algo do próprio paciente, do próprio interessado em fazer ou não a terapia. Mas geralmente o dinheiro sempre é uma das principais desculpas para não se cuidar, para não buscar autolibertação, autoconhecimento e autocura. Então não é gentil da nossa parte culpabilizarmos o terapeuta holístico, que também trabalha com a espiritualidade dentro do seu trabalho, de que ele estaria agindo de maneira imprópria ao pedir uma remuneração, a pedir uma gratificação para intermediar os seus pacientes com a espiritualidade, para auxiliar no autoconhecimento, na autocura, na autolibertação. Não é justo, não é bondoso fazer isso, porque isso não é verdade. Isso é com a pessoa, é uma decisão da pessoa. Não vamos culpabilizar os profissionais terapeutas holísticos pela nossa covardia, pelos nossos preconceitos, as nossas crenças de não querer nos cuidarmos, e sim de ficar arrumando desculpa para não pagar as despesas com um profissional, não é mesmo? Mas a mentalidade das pessoas ainda está muito retrógrada. Ao ler uma literatura, interpretando ao pé da letra o que está escrito ali. Nos livros espíritas fala do compromisso dos médiuns de atuarem gratuitamente, dar de graça o que receberdes de graça. Mas isso não tem a ver com terapeuta holístico, tem a ver diretamente com o médium, principalmente os médiuns ostensivos que precisam trabalhar para fazer a compensação kármica e também, além de fazer a compensação kármica, começar a conquistar créditos com Deus, começar a melhorar de vida, a melhorar também as suas percepções extrasensoriais, a ter mais paz, a ter mais saúde, a ter mais felicidade, porque é através da dedicação, né, da servidão a Deus, que é a servidão às pessoas, é que que você vai conseguindo melhorar de vida, né? A vida não muda instantaneamente. Se você está numa situação difícil hoje, vai precisar corrigir tudo, isso vai demandar tempo. Se você está devendo, vai precisar você pagar as despesas, economizar bastante para pagar aquela dívida, e então depois de alguns anos ou até décadas você começar a viver não mais como um devedor. É parecido com isso. Então, para você que ainda não compreendeu a honestidade dos terapeutas holísticos que lidam com a espiritualidade, de que agem honestamente ao pedirem uma remuneração ou gratificação pelos seus serviços, não seria você que está culpabilizando alguém, ao invés de olhar para a sua falta, da sua covardia, de não querer se cuidar, de achar, de julgar, não, porque o terapeuta holístico, eu gostaria muito de fazer uma terapia, eu tenho interesse nesse assunto, mas eu não concordo que tenha que pagar.
Quem julga o terapeuta holístico como um profissional desonesto por pedir algum valor como remuneração ou gratificação, na verdade está encobrindo a sua própria falta, a sua própria covardia de não querer se cuidar, de não querer bancar a própria terapia. Ao longo do tempo, fazendo planejamento, qualquer pessoa vai ter acesso à terapia. A terapia não é tão cara assim, existem vários preços, você tem que pesquisar e ver qual o terapeuta mais condizente com você, se é perto, se é longe, se é à distância, se é pessoalmente no consultório. Existem várias opções, como a gente vem falando em outros vídeos aqui no nosso canal. Se você puder ler o meu livro, Cure a Você Mesmo, Além das Vidas Passadas, você vai ter esclarecimento profundo da distinção entre atuar como terapeuta holístico, médium e sensitivo. Como terapeuta holística, atuando com a espiritualidade, eu nunca precisei fazer uso de incorporação. Nenhum dos meus pacientes incorporam ou incorporaram durante uma sessão terapêutica. Então é muito diferente de um atendimento lá de uma casa espírita, por exemplo. Então não deixe que crenças, que informações pelas metades possam te impedir de fazer a sua terapia. Porque não estaria você utilizando essas desculpas para evitar se cuidar, para evitar cuidar da parte que te toca? O que a gente sabe é que o ser humano está sempre se esquivando, né? Sempre procrastinando. Quando não é com uma desculpa por causa do dinheiro, porque o terapeuta não deveria cobrar, que não sei o que, papapá, sempre tem uma desculpa para prorrogar, para procrastinar, se cuidar. Tanto que as pessoas procuram um médico quando está quase morrendo, né? Assim, a maioria das pessoas fazem isso. E se isso é em relação a cuidar da mente, do corpo, imagine cuidar do espírito. A pessoa espera acontecer o pior, doer na alma para buscar o terapeuta, o que é muito triste, o que é muito lamentável, não precisava ser dessa forma. E o que a gente observa é que mesmo que a pessoa tenha a terapia oferecida gratuitamente por um parente ou pelos pais, ou que o próprio terapeuta ofereça gratuitamente a terapia para a pessoa, ela às vezes nem começa a terapia ou quando começa, raras dão continuidade. Então a gente sabe que o problema não é o dinheiro. Para aqueles que possuem dificuldade de fazer um planejamento nesse exato momento da vida, a médio, a longo prazo, então procure pelos médiums, procure pelas casas espíritas, procure pelos grupos anônimos que atendem gratuitamente, mas mesmo nesses locais, mesmo com essas pessoas, mesmo em locais de treinamento espiritual, você vai ver que possuem despesas. Que a gente está no mundo físico, a gente precisa pagar energia, para você encontrar um banheiro asseado, limpinho, demanda água, demanda luz, né? Que o local precisa de telefone para atender as pessoas que ligam, pedindo informação, e para uma série de finalidades, né? E uma série de outras despesas que o dinheiro, só com o dinheiro é possível se manter, se estabelecer ou até começar a funcionar. Se você lê literatura que diz respeito do compromisso, das obrigações, da responsabilidade de um médium, você vai ver que aquilo ali é verdade, mas você não pode aplicar o que é dito para exclusivamente médium para o terapeuta holístico. É diferente, simplesmente é diferente. Então, que fique bem claro, o terapeuta holístico ele não pode ser confundido apenas como mero médium. Ficou bem claro isso? Eu gostaria que pelo menos vocês que nos assistem tenham bem esse entendimento esclarecido. Se ainda não ficou esclarecido, por favor, manifestem-se aqui logo abaixo do vídeo para a gente esclarecer melhor essa situação, porque muita gente tem deixado de se cuidar por achar que o terapeuta holístico, que também atua com a espiritualidade, não deveria pedir alguma remuneração ou alguma gratificação pelos seus trabalhos, pelos seus serviços psicoterapêuticos.